Bolsonaro condenado 4-0. 1-0 contra o tarifaço. 2-0 contra a tentativa de golpe. 3-0 contra o boicote ao Pix e 4-0 contra o Bolsomaster, o maior roubo que nós já vimos contra os aposentados brasileiros. 4-0 ficou num placar justo, mas olha, o bolsonarismo vai continuar perdendo. Em outubro, a gente vai politicamente varrer isso do Brasil. Grande abraço, sempre da luta. 4 anos de prisão para o Eduardo Banani, o traidor da pátria e aquele que tentou ameaçar lá dos Estados Unidos o Tribunal Brasileiro, ou seja, atingiu também a nossa soberania. Bela decisão do STF por unanimidade, ou seja, todo mundo votou pela condenação de Eduardo Bolsonaro, que o torna também inelegível. Queria voltar para ter mandato via suplência de senador, mas não vai, porque o STF, de maneira correta, justa, com base na Constituição e na lei, não só o condenou, mas também o deixou inelegível. Grande dia, grande vitória, e esse será o destino de todos os traidores, de todos os golpistas. 1-0 contra Eduardo Bolsonaro, esse traidor da pátria. Rogério Corrêa, estou te mandando esse vídeo porque em todos os instantes, aqui no voto do ministro Alexandre de Moraes, se falava da fuga dele. Teve vídeos dele que ele falava da apreensão do passaporte. Nós pedimos, eu e você, a apreensão do passaporte dele no dia 12 de março. No dia 18 de março, ele disse que não volta mais, fugiu, ficou com medo. Só que a gente está vendo a história depois. No dia 14 de fevereiro, já tinha recebido dinheiro do Vorcaro, 2 milhões de dólares, que foi para fazer essa campanha toda contra o Brasil. Esse cara vai ficar inelegível, vai ser condenado, ele vai fugir, vai ficar aí nos Estados Unidos, mas vai acionar a Interpol em cima dele. Muito bem, Lindbergh, 2-0, não dá mole não, tem que ser 4-0. Olha, Eduardo Bolsonaro, em primeiro lugar, é golpista, participou de todo o processo de tentativa de derrubar o presidente Lula. Segundo lugar, é amigo do Vorcaro, foi para lá para viver no luxo com dinheiro que veio do Banco Master, de aposentados, de fundos de previdência, dessa roubalheira que o Bolsomaster aprontou aqui. E é lesa pátria, ele saiu aqui do Brasil já pensando em conspirar contra. Foi lá pedir tarifaço, depois jogou contra o Pix. Realmente, Eduardo Bolsonaro tem que ser punido. Isso é uma necessidade do povo brasileiro, uma necessidade do nosso país, para que a gente garanta a nossa soberania. Pega dura aí, Lindbergh, vamos vencer. E a primeira turma do Supremo condenou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro do PL a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. A decisão foi unânime. Os ministros consideraram que o ex-deputado tentou coagir os magistrados e articulou sanções dos Estados Unidos contra o Brasil para atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado. A decisão foi unânime, 4-0. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro não constituiu advogado nem atendeu à convocação para o interrogatório. Ao longo do processo, a defesa foi feita pela Defensoria Pública da União. Depois da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, o subprocurador-geral da República, Antônio Edílio Magalhães, pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro por coação em 3 acusações principais: articulação para que ministros do STF tivessem vistos suspensos pelos Estados Unidos, defesa da aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e o apoio a tarifas econômicas impostas pelo governo americano contra produtos brasileiros. O procurador apresentou mensagens, declarações e entrevistas do réu que comprovariam a atuação de Eduardo Bolsonaro para tentar impedir o julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por liderar uma tentativa de golpe de Estado. A PGR pediu a condenação do ex-deputado. Parece-me que essa é uma situação relativamente simples sob o ponto de vista da persecução penal. Há um tipo penal que diz que coagir autoridade judiciária com o fim de favorecer terceiro é crime de coação, no curso do processo, e há todo um elemento, todo um contexto fático e um conjunto de provas evidenciando que essa coação efetivamente existiu. O relator foi o primeiro a votar. Moraes rejeitou os pedidos de nulidade da defesa e afirmou que não houve irregularidade na citação do réu por edital, porque o endereço dele era no Brasil. Alexandre de Moraes votou pela condenação de Eduardo Bolsonaro, destacando que ele foi para os Estados Unidos com a intenção de ameaçar e coagir autoridades brasileiras e se livrar de punições no Brasil. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Nenhuma relação com a atividade parlamentar
mas sim um foco em ameaças, pretendendo com isso que o seu pai não fosse condenado, pretendendo que o Supremo Tribunal Federal não analisasse com isenção, imparcialidade e coragem, realizasse o julgamento. E aqui é importante lembrar também que o crime de coação no curso do processo é um crime formal, que não exige o resultado. O ministro Cristiano Zanin seguiu o relator. Em seguida, votou a ministra Carmen Lúcia, formando maioria para condenar a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. O réu, em numerosas ocasiões, que estão devidamente mostradas nos autos, manifestou, comprovou e deixou registrado em imagens, em falas, que ele estava atuando no sentido de impedir aquele julgamento, de fazer pressão para que aquele julgamento, especialmente da ação penal 2668, não acontecesse, às vésperas e com a continuidade de que haveria consequências gravosas para os julgadores, numa sucessão de atos que comprovam um percurso criminoso do réu para coagir os julgadores. O voto do presidente da primeira turma, ministro Flávio Dino, formou unanimidade para condenar Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. Também vai ficar inelegível até 2038 e perder o cargo de escrivão da Polícia Federal. A defesa ainda pode recorrer. Eduardo Bolsonaro divulgou uma nota. Afirmou que tem endereço conhecido nos Estados Unidos, que deveria ter sido notificado por carta rogatória. Disse que o devido processo legal não foi cumprido e que, por isso, a sentença é nula. Afirmou também que o objetivo do julgamento seria tirá-lo das eleições.